Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de variedades. Cada dia estarei trazendo para vocês um tema diferente a ser narrado aqui no canal. Se você gosta desse tipo de canal, se inscreve aí, deixa o gostei, compartilhe o vídeo com mais pessoas que também gostam. Ativem as notificações do canal e assim, sempre que eu postar algo novo na plataforma, você logo será notificado. E você não quer ficar de fora, não é? Deixe um comentário também como incentivo ao meu trabalho. E hoje trarei para vocês o projeto Lendo com a Angel, o livro A Batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao crepúsculo do mundo, uma obra de ficção escrita por Edward Spohr e publicado pela editora Verus. E hoje trago para vocês a parte 45, intitulado As Arpias. Ventava forte na planície quando avistamos as colinas de Arenito e a greta estreita que conduzia ao largo natural entre os dois morros. O sol ia alto e imaginei que os gregos já tivessem levantado o acampamento. Vesti o capuz, mas o calor, a areia e a ventania continuavam a castigar-me o rosto. Então, cobri a face com um pano grosso em forma de triângulo. Embirratar já demonstrava sinais de cansaço, tinha fome e sede. E eu não via a hora de alcançar a garganta de pedra, onde estaríamos protegidos das vicissitudes do clima. Quando adentramos a fenda, o vendaval parou. Lá fora ele soprava no mesmo sentido em que chegávamos. Isso anulara em parte o meu olfato, porque os aromas no ar são em geral trazidos pelo vento e dispersados por ele. Foi só então, quando já caminhava pela senda, que senti o cheiro salgado que é sinônimo da morte. Sangue! Sussurrei em mandarim para a flor do leste entender o aviso. Desmontei do cavalo e desviei o animal do caminho. Fuja para os campos, corra e me espere lá, exclamei, desferindo um tapa no lombo do corcel. A menina pouco sabia cavalgar, mas o corcel, além de hábil, era inteligente e compreendeu o meu comando somático. A pequena agarrou-se às rédeas, apertou as pernas contra a sela e deixou-se levar pela força do alazão. Senti um abalo no tecido da realidade e tive certeza da presença maligna que me aguardava. Andei furtivo pela senda, encostado ao paredão, até que escutei o ruminar dos camelos. Quando a vereda se abriu no largo de rocha, tomei consciência da destruição que me precedera. À saída da garganta, quase ao meu lado, jazia um cadáver humano coberto de sangue da cabeça aos pés. O rosto virado para cima, em expressão de horror, tivera a língua e os olhos arrancados. As costas estavam rasgadas em múltiplos cortes e o coração perfurado por um objeto penetrante. Era Teles, o mercador grego. Uma pavorosa orgia de sangue e carne se espalhava pelo paço. Uma figura voluptuosa, com um corpo de mulher e asas de anjo, estava parada no centro do pátio natural, apoiada em uma lança de ouro. Sua pele era clara,
os seios fartos e os cabelos ruivos e ondulados. Vestia-se somente com leves tiras de seda amarradas em uma túnica pequena que lhe tapava o sexo e os mamilos. A seus pés, um segundo corpo tombava inerte, transpassado por sua arma nefasta. Era Tomaso. Enquanto a caçadora arrancava a ponta dourada das costas de sua vítima, uma segunda mulher alada flutuava, mantendo uma posição estática 30 metros acima da parceira. Era uma disposição de vigília, enquanto uma atacava, a outra dava cobertura, atenta a qualquer ataque surpresa. A exemplo de sua comparsa, também empunhava uma lança metálica. Os olhos azuis vasculhavam tudo ao redor, e os ouvidos afiados captavam a menor das vibrações. Aquelas eram as rapinas, duas perversas querubins assassinas cruéis, servidoras cegas do arcanjo Miguel. Foram elas que molestaram Hazai, prolongando-lhe o sofrimento antes da morte. Mesmo incapacitado, ele conseguira escapar das lutadoras, mas certamente elas haviam seguido seu rastro, e este as levou ao Sinai. Era provável que as rapinas estivessem à procura do capitão e não do seu líder. Pretendiam, assim, terminar o trabalho que começaram e levar a cabeça do renegado ao príncipe dos anjos. A primeira delas, que pisoteava o cadáver de Tomaso, era Zambil, e a que a protegia do céu chamava-se Marili. Não usavam armadura ou qualquer proteção que limitasse os movimentos, e isso as tornava rápidas e silenciosas. As asas assumiam uma coloração neutra entre o bege e o caqui, para que melhor pudessem se confundir ao cenário desértico. E mesmo elas, prontas para a emboscada, não perceberam a minha chegada, até que me revelei. Incrédula, Zambil deixou escapar um sorriso nervoso. Finalmente o encontramos. Pena que tenha demorado a aparecer, Marili compartilhou a crueldade. Dizem que os renegados não gostam de ver humanos mortos. Poderíamos tê-los poupado, mas essas porcarias de barro não quiseram ceder. De fato, replicou Zambil, apontando para mim. Não fosse por sua postura, eu diria que é um deles. Você cheira pelo de macaco, capitão, caçoou com uma risada maldosa. E então, pronto para mais uma peleja, capitão? Foi como eu pensara. As rapinas julgavam que eu fosse Hazai. Não queria ludibriá-las por mais tempo. Com uma mão, arranquei o pano do rosto e com outra, deitei fora a túnica e o capuz. A reação delas foi imediata. Zambil manteve-se firme, mas com sua expressão satisfeita, encrespou-se. No ar, Marili bateu asas, recuando alguns metros. A manobra revolveu o vento, levantando areia no campo do passo. Este não é o capitão Hazai, é Eblon, o primeiro general, resmungou. Estava surpresa a guerreira de olhos azuis. Eblon,
O anjo renegado, você quer dizer, corrigiu Zambil, recuperando o sorriso perverso. Nossa recompensa virá em dobro. Insolente, a lutadora armou a lança, mas a outra, que protegia de cima, não parecia tão confiante. Talvez tivesse ouvido histórias a meu respeito. Onde está a sua espada, general? Perguntou a assassina ruiva. Eu dispenso minha arma. Ela estranhou a minha frieza. Nesse caso, o código dos querubins me impede de usar minha lança. Era um blefe. Ela a usaria de qualquer forma, a não ser que eu, como seu oponente, a dispense dessa obrigação. Ela rosnou e expandiu as asas, preparando-se para o ataque. As rapinas eram perspicazes e eu não as derrotaria se não soubesse como enganá-las. Desde que jogara a Vingadora Sagrada no abismo, tive que aprender a lutar desarmado, mesmo contra inimigos armados. Logo entendi que aqueles que portam armas acreditam que esses instrumentos tornam superiores em combate. Isso os faz totalmente dependente delas. Toda vez que alguém utiliza uma espada, uma lança ou mesmo um punhal, faz de tudo para acertar o adversário com aquela arma. E cada arma tem um número limitado de golpes. Já um guerreiro desarmado não sofre tais restrições, estando livre assim para usar o corpo todo para atacar. Socos, pontapés, cotoveladas, encontrões e joelhadas são apenas algumas alternativas. Além disso, as rapinas padeciam de outra fraqueza. Eu sabia que, sempre que podiam, atiravam suas lanças à distância, mas contra um oponente desarmado como eu, Zambil, arrogante e certa da vitória, arriscaria o corpo a corpo. Se eu pudesse trazê-la para dentro do meu raio de ação, talvez conseguisse vencê-la. A ruiva levantou a lança dourada. Saiba, renegado, que foi com essa arma que perfurei seu oficial mais graduado. Em instantes, desejará nunca tê-la usado, retruquei, aguardando a investida. A mulher-anjo inclinou as asas para trás e precipitou-se ao meu encontro, com os olhos vermelhos de fúria. Imersa na fervura do combate, não suspeitou de minha estratégia, até que sua comparsa Marilis bravejou. Espere, Zambil! Não se aproxime dele, mas era tarde demais para a audaciosa querubim. Ela já estava ao meu alcance quando desferiu o golpe. Conforme eu suspeitava, ela tentou um ataque frontal, perfurante, reto. Conhecendo o assalto, não foi difícil sair da linha de perigo, desviando para o lado e, ao mesmo tempo, me movendo para dentro da área de combate. Do céu, a segunda rapina entendeu o objetivo da manobra e brandiu a lança para arremessar. Mas Zambil e eu estávamos quase engalfinhados e um arrojo daqueles poderia atingir a sua parceira. Indecisa, ela esperou, acompanhando nervosa o duelo. As lanças são quase imbatíveis à primeira investida da batalha, mas depois,
Quando o adversário chega mais perto, elas praticamente perdem a utilidade, porque são objetos grandes e seus movimentos são longos, demorados e demandam espaço. Aproveitando um vacilo da lutadora, agarrei a haste abaixo da lâmina e puxei-a para mim. Para não ter que disputar força com Zambil, rodei o cabo da arma para fora, descrevendo um arco horizontal e quebrando assim a sua dura pegada. O artefato escapou instantaneamente das mãos da Celestial, como óleo a deslizar na pele. Por uma fração de segundo, ela não soube que ação tomar. Tão condicionada estava a manobrar o instrumento fatal. Ao ver a assassina vulnerável, dei um passo para trás e prossegui o movimento em um arco contínuo. Girei a lança sobre a cabeça e a ponta afiada cortou o ar, chiou e desceu em direção ao seu pescoço. Para evitar a inesperada ofensiva, ela recuou, mas a precisão do ataque foi suficiente para atingi-la na garganta, rasgando-lhe a pele, degolando-a de ponta a ponta. O sangue da rapina esguichou em minha roupa. Em uma ação quase involuntária, preventiva, soltei a arma mística e, com a mão nua, perfurei-lhe o peito. Os dedos rijos atravessaram a carne e fecharam-se em volta do coração. Com uma puxada energética, revolvi o músculo cardíaco, atirando o órgão ensanguentado para longe. Os olhos murcharam e o gemido calou-se. Zambil estava morta, mas Marili seguia com vida. Assustada, a Celestial manejou a lança de ouro, mirando meu coração. Restava-me, portanto, tomar a arma da finada e arremessá-la, antes que a guardiã fizesse o mesmo. A velocidade, compreendi, seria o fator crítico nessa disputa. Marili tinha a vantagem de já estar preparada, mas o avatar inútil de Zambil ainda não tombara, e seu corpo me serviu de cobertura. Enquanto a assassina procurava o melhor ângulo para atirar, peguei a lança do chão e a arremessei. A arma chispou contra o vento, soltando faíscas em seu trajeto. O espeto atingiu em cheio a Celeste, que, em um impacto, a matou de imediato. As asas se recolheram e o corpo despencou do céu. Rolou pela encosta íngreme da colina e deslizou para dentro da garganta, indo chocar-se contra o solo da greta. As rapinas, as mais severas assassinas de Miguel, estavam vencidas. Com as guerreiras derrotadas, relaxei a guarda e recuei 2 passos, assimilando a brutalidade da carnificina que ali ocorrera. Fui tomado por uma fadiga dispensável e incomum e tive que respirar fundo antes de avançar. Não era, contudo, o cansaço que me abalava. Voltei à entrada do largo e lamentei a morte horrível de Thales. Depois caminhei até o centro do paço e ajoelhei-me diante do corpo sem vida de Tommaso. Seu tórax fora destruído, mas ao menos não sofrera como o velho grego. Mortos, estavam todos mortos, inocentes, infelizes, lançados em uma guerra que nada tinha a ver com os seus interesses mundanos, vítimas da mais miserável maldição imposta aos renegados. A solidão era assim que devia ser para todos os exilados.
Tudo e todos à nossa volta sucumbiam um dia, até que fosse anunciada a nossa própria destruição. Esta era a minha fortuna: suportar o extermínio de meus amigos e nada poder fazer diante disso. Mas nem toda a vida fora apagada. Tive medo de ajudá-los. Sibilou uma voz que se achegava ao meu lado. À minha esquerda, um rapaz forte, alto e de um rosto calmo fitava o cadáver do criado. Vestia-se com uma túnica branca cortada em detalhes vermelhos. Pela postura altiva era fácil identificar sua origem. No semblante, a imagem da razão. Nos olhos, o brilho da sobriedade. Era Pólix. Eu me escondi, continuou o rapaz, em uma concavidade na rocha. As arpias chegaram com o vento. Apareceram no meio de nós e então entendi a natureza dos dois mundos. Elas não existiam, não é? Mas isso não quer dizer que não viessem a existir. Perplexo, digeri a súbita recuperação de Pólix. Não esperava que tão bruscamente ele recobrasse a lucidez. Infelizmente, porém, não havia outra maneira de voltar à razão, a não ser testemunhando outro evento místico. A visão dos fantasmas na entrada da trilha secreta confundira a sua mente. Fora uma situação tão fantástica que o levara às fronteiras mais profundas da loucura. Enquanto ele tentava encontrar a única resposta ao enigma que o massacrava. O que realmente acontecera aquela noite? A busca pela iluminação o deixa catatônico. Mas, ao presenciar a materialização das rapinas, o rapaz enfim compreendeu que não existia apenas uma realidade, mas várias. Foi justamente isso que ele quis me dizer naquela tarde, durante a sua vida. Ele não acreditava na existência das arpias, que acabaram de revelar-se na figura das rapinas, porque isso não fazia parte de sua realidade palpável. E nesse contexto elas realmente não existiam. Mas o fato de que para ele elas não existiam não queria dizer que não pudessem vir a existir. Acreditar no impossível é a chave para entender os segredos do universo. O som de cascos nos trouxe a realidade. Através da senda, vimos a silhueta avermelhada de Imbin-Hathar e de Flor do Leste. Eu tinha ordenado que fugisse para os campos, mas ao escutar o silêncio que se seguiu à escaramuça, a menina decidira voltar ao acampamento. Olhou com pesar para os corpos estendidos, mas não se desesperou. Já devia ter assistido atrocidades semelhantes na China, um país onde os opositores do imperador eram condenados a execuções mais atrozes. E agora? Perguntei a Pólix. O que pretende fazer? Era o desejo do meu pai que eu continuasse a sua empresa. A caravana está intacta. Vamos continuar pelo deserto até Alexandria e então nos separamos. Você vai para Roma e eu para Antioquia. De lá tomarei um navio para Atenas. Uma dor inesperada silenciou minhas palavras e a frase distorceu-se em um gemido gutural. Senti que meu corpo se contorcia e então uma forte pontada no estômago me atirou ao chão. A pele latejou como o ataque impiedoso de uma febre terçã. Pólix afastou-se.
Flor do Leste saltou do cavalo e correu em meu socorro. O que aconteceu? Perguntou o rapaz. Você parece doente. A aflição contraiu meus músculos, tornando a fala impossível. Com suas mãos delicadas, a menina pressionou meu abdômen e devagar empurrou a minha cabeça para baixo. Mas você não foi sequer ferido. Está incólume, protestou o helênico. Tossindo sem parar, senti que um líquido viscoso me subia pela garganta, queimando tudo por dentro. Engasguei com um refluxo e depois o fluido letal chegou à minha boca. Uma gosma esverdeada espirrou por entre os dentes, desenhando uma mancha indigesta na terra. É veneno, compreendeu Pólix. Sim, era um veneno mortal que havia muito adormecido em minha carne. Era a peçonha assassina de Maiuan, o escorpião de Jade. Eu pensava que todas as cicatrizes daquela batalha infernal tivessem sarado, mas estava errado. O legado diabólico da mulher aracnídeo ainda clamava por minha morte. A habilidade de Flor do Leste e suas maravilhosas técnicas medicinais haviam recuperado a necrose do meu braço, impedindo que o tecido apodrecesse, mas o veneno não fora expelido. Não fosse o meu período de hibernação no leito do rio, a toxina já teria me matado. Mas a atividade do meu corpo reduzira-se a quase zero enquanto dormia, e aparentemente isso manteve a peçonha estagnada. Ao lutar com as rapinas, porém, o sangue voltou a aquecer, despertando os efeitos mortíferos da substância. Agora era só uma questão de tempo até que o veneno chegasse ao coração. Não sabia quanto tempo de vida ainda me restava, mas não estava disposto a tombar antes de avisar Samira sobre o perigo que corria. Saudável ou moribundo, continuaria minha missão, navegaria até Roma e afastaria a feiticeira de Endor da vingança do impiedoso bruxo Zamir, e depois morreria. Final da parte 45 desse livro maravilhoso, A Batalha do Apocalipse e da Queda dos Anjos ao Crepúsculo do Mundo, uma obra de ficção escrita por Eduardo Spohr e publicado pela editora Verus. Próxima semana trarei para vocês a parte 46, intitulado O Veneno Avança. Espero vocês aqui. E você aí, gostou da leitura de hoje? Você que gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de canal e ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam. Ativem as notificações do canal tocando o sininho e deixe um comentário aí como forma de incentivo ao meu trabalho. Também deixe aí opiniões e sugestões de novos livros a serem lidos aqui no projeto Lendo com a Angel. E se você tiver um relato, um conto, uma história, um texto, qualquer outro conteúdo que você queira compartilhar conosco, que você queira ver aqui no canal, é só enviar para o e-mail que se encontra aí na descrição do vídeo e será uma honra para mim narrar para todos que por aqui passarem. Bem, meus amigos, por hoje é só. Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência de vocês. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Bye!